tema da nossa revista é E o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. E temos aprendido muito nestas lições da Escola Bíblica Dominical sobre a pessoa de Jesus. O tema que eu mais gosto de estudar é esse, a pessoa de Jesus, a maneira como Jesus viveu, e ele deve ser o nosso principal foco. Jesus, nosso modelo, nossa referência, aquele que nós devemos lutar para imitar todos os dias, Jesus. Nós vamos estar lendo então o texto áureo, que diz assim, vamos ler juntos, 1, 2, 3? Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. João 13:15. Verdade prática, 1, 2, 3. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Leitura bíblica em classe, João, o Evangelho, o capítulo 13 e o versículo de número 1 ao 10. João, o Evangelho, capítulo 13, do versículo 1 ao 10. Vamos ler então o texto bíblico. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Tome assento, adorando e glorificando a Deus. Meus irmãos e irmãs, nós vivemos tempos em que nos deparamos com uma inversão de valores muito grande. Quando nós olhamos para o mundo, o sistema do mundo, os costumes do mundo, as coisas dessa terra, nós vemos que o cristianismo realmente ele vai contramão a estas coisas. Ele é antagônico, ele é muito diferente desta maneira de ser e maneira de viver que o sistema do mundo quer colocar nessa terra. O cristianismo, ele muda não só a nossa maneira de viver, mas também nossa maneira de pensar, de falar, de entender, de discernir. Quando nós falamos de o sistema do mundo, nós estamos falando que no mundo, o maior é aquele que é servido, aquele que é cercado de pessoas que estão ali para o auxiliar, para o servir, para o reverenciar. Mas Jesus,
quando veio a esta terra, o Deus encarnado, já se encarnando, já se humilhou a si mesmo, porque Deus estava se fazendo homem. Ele ainda assim se humilhou mais ainda, tomando uma toalha, se dobrando diante de homens pecadores, lavando os pés daqueles homens e humilhando-se ainda mais, revelando a nós que o cristianismo, ele é muito diferente. Os seus valores são diferentes. Sua cultura é diferente. Que o que é prioridade no reino dos céus, muitas vezes não é prioridade nessa terra e na maneira como as pessoas que estão aqui vivem. E o que Jesus está revelando é uma humildade sem tamanho. Humildade essa que nós lemos aqui em Mateus capítulo 11, o versículo 29, no início deste culto, onde Jesus estava dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O cristianismo prático, verdadeiro, ele nos leva a viver uma vida de humildade. Humildade não é inferiorizar-se. Humildade é saber quem eu sou e mesmo assim não ter medo de abrir mão do que até mesmo tenho direito, para poder revelar Jesus e revelar um caráter que glorifique a Deus. Humildade é o fruto de um coração que sabe quem é em Deus. E nós precisamos saber quem somos para poder sermos humildes. Lembrando aos irmãos que uma pessoa que é humilde, ela nunca vai sair por aí dizendo que é humilde. Ela nunca vai pregar a sua humildade. Uma vez um irmão me disse: eu sou tão humilde, mas tão humilde, que se eu tirar uma foto 3x4, eu saio de corpo inteiro. Eu digo: meu Deus do céu. De tão humilde que era. Mas a verdadeira humildade, ela não se revela através das nossas palavras, mas ela se revela através de uma maneira de viver que imite a Jesus. Ser humilde no cristianismo é uma condição fundamental. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, meus irmãos, e olhamos para a igreja de hoje, nesse quesito humildade, nós podemos chegar à conclusão que nós estamos cada vez mais distantes da pessoa de Jesus. Porque o apóstolo Paulo, tratando os problemas, irmão Francisco, da igreja de Filipos, ele começa a falar sobre a humildade que traz solução no meio das contendas, e ele começa a argumentar no versículo 5 que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E Paulo começa a falar sobre essa humildade, de Deus que se faz homem, de Deus que se humilha, do Deus que encarna, no Deus que suporta crescer, suporta receber uma educação, suporta aprender a falar, suporta os anos, as etapas de crescimento, suporta todo esse tempo, se humilhou. E nós vivemos dias, meus irmãos, em que muitas pessoas que se dizem cristãs não têm humildade. A humildade nos leva a ouvir, a humildade nos leva a aprender, a humildade é muito diferente da autossuficiência em que nós nos deparamos por aqui, nessa terra. Muitas pessoas dizem: eu amo Jesus, eu sirvo Jesus, mas quando Jesus quer lhe ensinar alguma coisa, ela não pode, porque ela acha que já sabe tudo. Não aprende com ninguém, não ouve ninguém, vive a vida como quer viver e depois diz que é um cristão. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a vida da pessoa de Cristo Jesus, que é o nosso modelo, o nosso padrão, a nossa referência, nós vemos Jesus não falando sobre a humildade, mas dando exemplo. Ele está traduzindo os seus ensinos em ações, saindo do campo das palavras, e ele está revelando que se a humildade que está em nós, ela não se manifesta em ações, não adianta nós sermos humildes.
Ele está saindo do bom discurso e ele está dizendo aos discípulos: agora eu não vou falar, eu vou mostrar para vocês. E no capítulo 13, versículo 15, Jesus está falando: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Verdade prática diz: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Duas palavras que fogem da nossa realidade: submissão. Nós falamos da submissão que a Bíblia diz da esposa ao marido, nós falamos da submissão das ovelhas ao pastor, mas nós esquecemos que a principal submissão é a nossa vida submissa a Cristo Jesus. Estar debaixo da missão de Cristo, do propósito de Cristo. E nós estamos debaixo dos nossos desejos, dos nossos sonhos, e nos distanciamos do propósito de Cristo. Falamos sobre serviço, servir a alguém, mas a nossa realidade é que nós servimos quem pode nos retribuir. Nós fazemos aquilo que alguém depois pode dar de volta a nós. Nós damos com uma mão e cobramos 10 vezes mais com a outra. Só que o que Jesus está dizendo é: eu dei o exemplo para vocês. Eu quero que vocês façam a diferença. Submissão e serviço são características de maturidade e grandeza. Maturidade, algo que tem sido raro no meio do povo de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós ministramos uma terça-feira só sobre maturidade aqui, nestas terças-feiras, sobre vencer a voz da imaturidade. E falamos sobre a crise em que nós estamos vivendo. Nós queremos um evangelho superficial, o evangelho do leite, mas não do alimento sólido. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, denuncia aquele povo, aquele público que está lendo aquela carta, porque eles já eram para ser mestres pelo tempo de fé, mas ainda não eram, porque não amadureceram. Maturidade não tem a ver com idade, maturidade tem a ver com não fugir dos processos em que Deus nos coloca para poder nos amadurecer. E também fala sobre a grandeza, o valor e a maneira daquilo que nós devemos viver, a maneira de viver. Grandeza não no aspecto de crer que é melhor, mas revelar honra, revelar sentimentos nobres na maneira de viver. Irmãos, só assim nós poderemos crescer espiritualmente. E isso está desaparecendo do nosso meio. Por isso que nós precisamos voltar a olhar para a vida de Jesus e começar a seguir o exemplo de Jesus. Nós amamos os bons discursos, amamos o bom ensinamento, isso é saudável, mas se nós não praticamos, nós não poderemos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, o verso 1, ele diz: meus irmãos, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: a partir do momento em que eu deixe de imitar Jesus, vocês também deixem de imitar a mim. Porque o modelo é Jesus, o padrão é Jesus, a referência é Jesus. Nós devemos nos atentar para estas coisas. Então, irmãos, já nos últimos dias do seu ministério, João capítulo 13, Jesus, sabendo que já era chegada a sua hora, amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Jesus, sabendo que já o diabo havia colocado no coração de Judas para o trair, o Iscariotes, não o Tadeu, Jesus, ele pega uma toalha,
tem uma palavra no Rio Grande do Sul que eu não sei se você usa por aqui. Como se diz quando arremanga, não? Arregaça, a gente fala umas coisas diferentes lá, né? Arregaça a sua roupa, tira a túnica, ele não fica nu, mas ele tira aquela capa, ele toma aquela toalha, se dobra com aquela bacia e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, lavar os pés dos seus discípulos. Para que os irmãos entendam, quando Jesus faz isso, esse era o serviço de um escravo, do servo naqueles tempos. Somente o escravo fazia esse trabalho. Quando chegava algum visitante em uma casa, o escravo se colocava na porta de entrada para poder lavar os pés. E ele fazia esse trabalho. Imagine Jesus, irmão, o mestre, o Senhor, como eu já disse, Deus encarnado, tomando uma toalha, se dobrando diante daqueles que o negariam, diante de Judas que o trairia, diante de Tomé que duvidaria, diante de Pedro que negaria conhecê-lo. Ele se dobra e ele começa a lavar os pés. E ele começa a ensinar os seus discípulos. Eu não sei você, mas eu olho para este texto bíblico e fico, de certa maneira, constrangido com a humildade e a simplicidade de Jesus. Porque se o meu Senhor fez isso, se o meu Deus, enquanto esteve nesta terra, se dobra e lava os pés, o que dirá nós que somos seus discípulos? Jesus era conhecedor das competições que haviam entre os discípulos sobre quem seria o grande sucessor do legado do mestre, do Rabi, do Raboni Jesus. Jesus sabia das contendas que haviam entre eles e Jesus já havia falado diversas coisas a respeito deles. Por exemplo, quando Jesus toma uma criança, coloca no meio deles e começa a combater esse sentimento de superioridade, de ser o principal, de ser o maior. Jesus, ele repreende os discípulos e também repreende a mãe de Tiago e de João, quando ela queria que os seus dois filhos, um se assentasse à direita e outro à esquerda no reino dos céus. Jesus, por diversas vezes, combate esse desejo de superioridade, esta competitividade que havia entre os discípulos. Jesus, ele combate estas coisas porque estas coisas são resultados da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza caída. São características de um coração que se afastou de Deus. Porque um coração que se aproxima de Deus é um coração que é humilde, que não se deixa levar por estas questões. Eu olho para a vida de Jesus e eu entendo que Jesus buscou viver uma vida sem glória própria. Ele mesmo disse que ele não veio fazer a sua vontade, mas veio fazer a vontade daquele que o enviou. Jesus não busca honras, Jesus não busca o reconhecimento humano. Jesus só queria fazer a vontade do Pai. Tanto é que quando decidem coroá-lo, ele simplesmente sai daquele lugar, porque ele não veio para ser o rei dos judeus, ele veio para ser o redentor da humanidade. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, irmãos, nos constrangemos. Eu quero que você imagine, pense comigo, se o nosso cristianismo fosse medido pelo nosso nível de humildade. Se você, olhando no espelho, fosse uma pessoa verdadeiramente honesta com você mesma e colocasse em questão diante dos céus, dizendo: Senhor, e se o meu cristianismo fosse do tamanho da humildade de Cristo que tenho no meu coração? Que resposta daríamos? Porque se a humildade, meus irmãos, ela nos
faz parecidos com Jesus, o orgulho nos faz parecidos com o diabo. Se nós não abrirmos o nosso coração para sairmos das boas palavras e irmos para um cristianismo prático, a natureza pecaminosa que está em nós, que luta constantemente contra o Espírito de Deus, para dominar-nos, o velho homem, a velha mulher, eles vão prevalecer. E estes sentimentos de competição e grandeza, no sentido negativo, eles vão começar a surgir no meio de nós. Precisamos voltar a olhar para a vida de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite? Os irmãos estão me ouvindo bem? Precisamos voltar a olhar para a vida de Jesus. O Jesus que se fez como um escravo, um servo, e lavou os pés. Hoje é muito complicado, isso não é um desabafo, é um diagnóstico, nós lidarmos com o povo de Deus, porque nós falamos de perdoar, o crente parece que se endemonia. Nós falamos de suportar uns aos outros, de ter mansidão, paciência, falamos sobre humildade, as pessoas se escandalizam. Nós temos pessoas que perseguem umas às outras. Nós temos pessoas que vivem uma vida de competição no meio da igreja. Nós temos pessoas que não têm esta humildade do céu nos seus corações. Parece que quando subir vai ter um céu só para elas, que não ouvem conselhos, que não pedem ajuda, que vivem uma vida como se Jesus não fosse o verdadeiro dono dela. E nós temos. Então Jesus, ele contraria a lógica humana, porque ele traz esse ensinamento e fala que todos aqueles que são discípulos dele, eles devem fazer como ele fez. Eu lhe pergunto, você, metaforicamente, tem lavado os pés do seu irmão ou da sua irmã? Não estou falando de pegar uma bacia, uma toalha e lavar o pé do irmão. Tem uns que têm até que fugir do pé deles, que é uma coisa meio cabulosa, né? Escalabofética, como dizia meu pai. Só o cheiro já desmaia o irmão. Mas isso é uma figura de linguagem para revelar um sentido de humildade, de paciência, de reciprocidade, de perdão, de ter compaixão e misericórdia do próximo. Será que nós estamos vivendo, meus irmãos, esse cristianismo? Será que nós estamos vivendo esta palavra? Será que Jesus é glorificado na nossa humildade? Eu lembro de um sonho que tive uma vez, em que Deus falava comigo e obedeci o que ele disse. Falava comigo e dizia para mim no sonho: eu quero que você escreva um livro e diga ao meu povo que eu não quero mais pessoas com nomes, com cargos, com aparências, que buscam a glória para si, porque eu quero levantar servos neste tempo, que obedeçam à minha voz. E eu escrevi um livro em uma semana, Líderes na Perspectiva do Reino, tratando sobre essa motivação, o porquê fazemos o que fazemos. Não é só servir, mas com o sentimento correto. E uma das coisas em que Deus me dirigiu, enquanto escrevia o livro, sentia a presença de Deus, é que, alguns irmãos já leram, a irmã Meire estava lendo esse livro, é que muitos estão brigando por cadeiras, por cargos, por nomenclaturas, por departamentos, por posições, por presidências, por reconhecimento humano, brigando pelo aplauso dos homens, pela aprovação humana, e se esqueceram que Deus não tem nada a ver com essas coisas, e que o nosso propósito verdadeiro é viver uma vida que agrade a Deus, dentro dos parâmetros do caráter de Cristo. E eu terminei essa dissertação dizendo que a crise, ela aumenta ainda mais, ela se agrava, principalmente quando nós pegamos a vida desses líderes e colocamos
do lado da pessoa de Jesus, comparando o seu modo de viver com o modo em que Jesus viveu. Nós estamos vivendo esta crise, mas esta crise ela não afeta só o altar. A crise do poder, a crise da autossuficiência, ela afeta todos nós que somos crentes, que devemos lutar para buscar viver uma vida que vá além do discurso, uma vida prática. Para os irmãos entenderem, lá no Brasil, os brasileiros vão lembrar que tem um instituto de pesquisa, o IBGE, que mudou o nome por causa das tantas coisas erradas que fizeram, mas eles já estavam dividindo o povo evangélico entre evangélicos praticantes e evangélicos não praticantes. Por quê? Porque nós estamos vivendo este tempo, o tempo em que temos o nome de crente, mas não praticamos o evangelho. Quando nós colocamos nossa vida, nosso caráter, nossos sentimentos do lado da vida de Jesus, irmãos, nós entramos em crise. Eu me constranjo, eu clamo a Deus por misericórdia quase todos os dias e peço a Ele que me dê um coração igual ao dele. Porque se esse não for o intuito, nós estamos num caminho errado. E talvez você entrou aqui pensando que o evangelho é uma coisa que é um poder que vem sobre você para te fazer conquistar as coisas terrenas, para abrir a porta da bênção material. E o evangelho, o intuito do evangelho é nos salvar, nos fazer nascer de novo, nos fazer entender que devemos lutar para sermos parecidos com Jesus, porque só vivendo esta vida nós poderemos pregar o evangelho a outras pessoas, revelando o caráter de Cristo. Aos irmãos que são casados, se eu perguntasse para sua esposa como é a sua humildade dentro de casa, as irmãs que são casadas, se eu perguntasse ao seu marido como é que está a humildade da irmã, os filhos, os pais, e levando esse exemplo para todos nós, que tipo de resposta nós teríamos, meus irmãos? Eu creio que a maioria de nós nos envergonharíamos, porque este evangelho está muito distante da nossa vida. E nós temos que lutar todos os dias para que este abismo que nos separa do que somos e do que agrada a Deus diminua cada dia mais. Nós temos que lutar, meus irmãos, para que a vida de Jesus seja uma vida que seja vista em nós, que glorifique a Deus e dê testemunho. Agora, se isso não é realidade dentro da igreja, imagine do lado de fora. Se nós temos dificuldades de perdoar, amar, compreender e entender que nós somos diferentes e que Deus não deu tudo para alguém, porque Ele nos fez interdependentes, somos membros uns dos outros. Eu não tenho o que o Felipe não tem o que o Francisco tem, o Francisco não tem o que o Jefferson tem, Jefferson não tem o que a irmã Aline tem, e por causa disso dependemos uns dos outros, porque nós temos que nos ajudar, porque isso é um corpo. Se nós não entendermos isso, nós viveremos um evangelho muito distante, muito distante. Então Jesus, ele vai se dobrar e vai lavar os pés dos discípulos. Ele vai dar o exemplo. Olha o que diz o tópico primeiro, no segundo parágrafo, no primeiro parágrafo, ele utiliza o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. Jesus está saindo do que é teórico e indo para o prático. Olha o que diz, terceiro parágrafo. Durante esta ocasião, os irmãos encontraram aí? Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, conferindo-lhe um significado único. Ao lavar os pés dos seus discípulos, ele ilustra a humildade como uma virtude essencial
para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Jesus rompeu o protocolo, saiu do natural. Jesus, ele quebrou a lógica humana. No mundo, o orgulho é exaltado. Orgulho, reconhecimento humano é um motivo de honra. E Jesus está dizendo, honra no reino de Deus é ser humilde. Honra no reino de Deus não é ter o nome em outdoor, nome em cartazes, em placas do reconhecimento humano, mas é ter o nome escrito no livro da vida. No capítulo 13, o ponto 2, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as na cintura. Pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-as atrás do pescoço. Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar o trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato do lava-pés. Eu anotei aqui que Jesus queria levar os discípulos a entenderem que o reino dos céus é muito mais do que palavras. O reino dos céus nos leva a ações. Que o cristianismo é uma religião prática e é o que nos difere das demais religiões. Tiago capítulo 1, versículo 22, o que a Bíblia diz que nós temos falado tanto. Sede praticantes, fazedores da palavra, né? E não somente ouvintes dela. Nós devemos lutar para praticar este evangelho, senão nós não vivemos o cristianismo, nós vivemos nossas vontades. No ponto 3, e eu vou comentando algumas coisas que eu tenho anotado aqui, para não ficar tão cansativo aos irmãos. Na parte que diz, a mudança de paradigma, é evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Se não praticamos este evangelho, não revelamos o cristianismo. Se não praticamos esta palavra, nós estamos vivendo um passatempo, mas não o evangelho de Cristo. Estamos vivendo como se fôssemos uma associação, uma ONG, um clube, mas não o evangelho de Cristo. Então, Jesus está usando esse exemplo para nos ensinar que precisamos sair da teoria e começar a praticar. Tópico 2, humildade implica em autoconhecimento. Porque se nós não sabermos quem somos, nós não seremos humildes. Devemos reconhecer ou conhecer 3 coisas: as nossas limitações, devemos também conhecer o nosso potencial e devemos estar satisfeitos com aquilo que nós estamos nos tornando. Se nós não conhecemos as nossas limitações, nós vamos viver uma vida só focada nas nossas qualidades. Se nós não reconhecermos os nossos defeitos, nós viveremos uma vida que só busque louvor e glória humana. E se nós não entendermos o que estamos nos tornando, tomando as decisões que temos tomado, nós não saberemos para onde estamos indo, se ao céu ou se ao inferno. Precisamos conhecer a nossa própria natureza. Olha o que diz ali, onde diz neste contexto. Coloque, por favor, no outro lado, não sei quem está aí, do outro lado. Neste contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo, para ensinar os seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado,
Temos dificuldade em nos submeter aos outros e de nos humilharmos. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei exemplo. Irmãos, nossa natureza é uma natureza contaminada pelo pecado, caída, má. Tanto é que quando Deus, nos dias de Noé, quando ele traz o dilúvio, ele fala que o homem desde da sua meninice é mau. E por isso envia o dilúvio, porque a humanidade estava caída, depravada, perdida. E agora nós temos esta natureza, esta herança que recebemos de Adão. E se não estamos em Cristo, não somos libertos dela, transformados nela, não nascemos de novo. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Agora me explique como pode alguém aceitar Jesus ou entregar sua vida para Jesus, mas ainda assim viver as coisas velhas. A velha natureza, briguento, peleento, como diz o gaúcho, fica peleando por tudo, brigando por tudo, cheios de contendas, cheios de vaidades pessoais, botando a roupa de crente e achando que isso vai transformar. Não vai. Precisamos buscar reconhecer estas coisas, nos humilharmos. Tem pessoas que têm tanto complexo de inferioridade, de superioridade, síndrome do impostor, síndrome de grandeza. Lá na minha terra já diz o rei na barriga, né? Tanta coisa que impede esse cristianismo de ser revelado, mas é a humildade que glorifica a Deus. Hoje nós vivemos dias em que os crentes têm dificuldade de dizer, eu errei, o problema sou eu, porque nos falta isso. Na verdade nos falta Jesus, viver como Jesus, amar como Jesus, perdoar como Jesus, buscar não viver uma vida voltada para os nossos interesses, mas viver uma vida voltada para a glória de Deus. Jesus era tão gente que quando foram prendê-lo nem sabiam quem ele era, de tão parecido que ele era com os discípulos. Ele não tinha nada humanamente falando que o fizesse melhor que alguém, porque tudo estava aqui. E hoje nós queremos o exterior para provar e nos perdemos naquilo que é interior. Precisamos entender, irmãos, que o maior no reino dos céus não são os grandes. Maior no reino do céu não tem a ver com cargo, com título, com nome. Maior no reino do céu tem a ver com o coração voltado a Deus. Eu lembro de um dia que eu estava orando, dobrei os joelhos, estava passando por uma luta muito difícil. E orei, orando ao Senhor, derramando a minha alma diante dele. E um irmão veio me entregar um copo de água enquanto eu orava. E naquele momento Deus falou comigo e disse, eu sempre levantarei os meus pequeninos para trazer consolo para os meus pequeninos. E ali Deus começou a falar tanta coisa ao meu coração, que pequeninos, para quem lê Bíblia, sabe que são aqueles que têm valor no reino dos céus, aqueles que Deus ama. Ai daqueles que escandalizarem os meus pequeninos. Jesus, ele bota valor, pequeninos não no sentido de ser menor, mas de mais dependentes dele. Porque o cristianismo, ele traz isso para nós. Jesus, quando entra no coração de alguém, ele tira este desejo de ser o centro, de ser o foco, de ser o principal nos lugares onde está, e ele traz uma coisa que nós temos perdido, simplicidade. Precisamos resgatar essa simplicidade, de entender que não temos que brigar, temos que perdoar, não temos que buscar nossas razões, temos que continuar com Jesus.
Porque muita gente tem continuado com a sua razão e perdido Jesus no meio do caminho. Ponto 2, no segundo tópico, o exemplo deixado por Jesus. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio de lava-pés, onde estava o Deus encarnado, lavando os pés de pessoas comuns. Irmãos, quem estava de joelho lavando os pés era Deus encarnado. Imagine a cena. À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. E por que não é natural? Porque nós estamos nos afastando. Eu lembro uma coisa que o pastor Marciano, que foi meu pastor, falava por que o evangelho parece que não tem efeito nos dias de hoje? Será que o evangelho perdeu o poder? Não. Ele tem o mesmo poder. E ele usa um exemplo. É como se a energia, aqui não tem essas coisas, né? Mas no Brasil tem. A energia saísse da central, nos cabos, e fosse para o poste da sua casa. Mas no meio do caminho vão colocando gatos. Se diz gato aqui também? Gatos, né? Coisas que vão roubando aquela energia e vão tirando a potência dela. E o problema não é que o evangelho perdeu o poder, o problema é que nós estamos colocando gatos evangélicos, gatos do evangelho, e vamos tirando as coisas que são puras do evangelho, como essa em que nós estamos falando aqui. A humildade deveria ser algo natural, e não é. Por quê? Porque nós estamos deixando as características de Cristo e estamos criando para nós um evangelho particular, um evangelho nosso, um evangelho mais litúrgico que bíblico. E nós devemos entender, o nosso estatuto está aí, mas a Bíblia está acima do estatuto. Nós temos uma liturgia, mas a Bíblia está acima da liturgia. Eu tenho o meu testemunho pessoal, mas o evangelho está acima do meu testemunho, acima do que eu acho, do que eu penso, do que eu creio, porque o evangelho está sobre todos nós, sobre todas as coisas. Ponto 3, o maior no reino dos céus. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado maior. Contudo, ele, sendo Deus, não reivindicando igualdade com Deus, ensinava os seus discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito deles, especialmente após a sua partida. No reino de Deus, prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último, o maior é o menor. Parece um paradoxo. Aquele que quiser achar a sua vida vai ter que perdê-la. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço. Nunca egoísmo ou interesses pessoais. Por isso que a passagem de Mateus capítulo 7, quando muitos vão dizer diante do Senhor, 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 profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, Senhor, fizemos a tua obra, havia sinais, o poder estava sobre nós. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, eu não vos conheço. Jesus estava dizendo, não é só fazer, tem que ter o coração de alguém que vive a palavra de Deus, porque nós seremos julgados, irmãos, por aquilo que está aqui, pelo desejo, pelas motivações, o que o homem não vê, aquilo que não foi expressado, nós seremos julgados por isso. Como é que estão nossas motivações? Estamos servindo por gratidão a Deus ou por sentimento de glória pessoal? Estamos servindo por gratidão e amor ao Senhor ou por egocentrismo, por querer aparecer?
Isso, uma palavra como essa não poderia nos escandalizar nunca, mas ela deveria nos despertar para este sentimento, para nós não esquecermos que os valores do reino de Deus, eles continuam sendo os valores que são, e que não é o evangelho que se adapta a nós, somos nós que devemos buscar viver o evangelho. Ponto 3, humildade versus ostentação. Nos dias de hoje, o que nós temos? Pessoas que falam mal umas das outras, para denegrir umas às outras, para poder diminuir o outro e trazer o foco daquilo que é bom no que ela mesma está fazendo. Existem pessoas assim, mas isso é o evangelho? Não. Uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado num eventual reino de Jesus. Eu lembro de um irmão que uma vez falou para mim: pastor, tá difícil, né? Estão querendo puxar o teu tapete, roubar o teu lugar. Eu falei para ele: irmão, como é que vão roubar o lugar de quem não tem lugar? Eu não tenho lugar, irmão. A Bíblia diz que os filhos de Deus não sabem nem para onde vão, nem para onde vêm. São soprados. O lugar não é meu, a obra não é minha. A obra ela é de Deus. É muito difícil nós roubarmos o lugar de quem não tem lugar. Como é que o lugar não é meu? Eu não sou dono de nada, eu sou mordomo. Quando nós temos esse entendimento, que é o entendimento correto, nós não estamos preocupados: vão roubar meu lugar. Eu não tenho lugar. Não tem por que estar pensando essas coisas. A igreja não é uma empresa. A igreja não é uma organização humana, por mais que tenha a sua administração, a sua parte jurídica, tem, mas ela não é, ela é um organismo. Nós não podemos esquecer. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. Os líderes na causa do mestre não podem iniciar sua jornada de forma errada. O caminho humilde de Jesus. Tópico 3.2. Achou aí? Aleluia. Através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Meu Deus. Olha o que nós acabamos de ler. O caminho dos discípulos não está no sucesso material, notoriedade ou ambição. O caminho dos discípulos não está nos valores dessa terra, está nos valores do céu, em servir o próximo de maneira humilde. Estamos servindo o próximo de maneira humilde? E aquele irmão que é meio complicado de mexer com ele, que ele não tá um dia de mau humor, está todo dia com a pá virada. Nós estamos servindo o próximo com humildade? Ou nós estamos dizendo: não, eu sou pastor, eu não posso carregar uma cadeira, eu não posso servir um copo de água, eu não posso fazer nada, porque eu sou diácono da casa do Senhor. Aí não pode abraçar ninguém, não pode fazer alguma coisa. Irmãos, eu lembro de um pastor que eu tive, meu presidente, nós chamávamos ele carinhosamente, porque ele era o nosso presidente lá no Rio Grande do Sul. Eu lembro que tinha que limpar o banheiro da igreja, ele era o primeiro a estar lá. Eu lembro que tinha que cortar a grama da igreja, ele era o primeiro a estar lá. Tinha construção na igreja, o presidente fazia massa para nós assentar os blocos e os tijolos. Como aquilo constrangia, irmãos. E como isso deve ser uma coisa natural. Porque hoje nós estamos cheios
dessa glória humana que nos impede de viver o Evangelho. Nós queremos as melhores cadeiras e esquecemos que no reino dos céus isso perdeu, não existe. Estamos nos perdendo quando nós comparamos nossa vida com a vida de Jesus. Nós percebemos que nós estamos nos afastando. Nós precisamos voltar ao caminho da renúncia, do negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Voltarmos a lembrar que aqui não tem grande, aqui não tem pequeno, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós somos todos irmãos, em nome de Jesus. Precisamos voltar a servir o próximo de maneira humilde. Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana de ostentação e presunção. Lá no mundo, quem tem riqueza é quem é o maior. Quem manda mais é quem é o maior. Mas aqui, estas coisas não têm valor. Por isso que na igreja não tem doutor, irmão. Na igreja não tem essas coisas. Nós somos irmãos. Eu lembro de um testemunho de um irmão que o diácono que recebeu ele na porta da igreja para estacionar o carro dele era o juiz da cidade. Mas lá não era juiz, era diácono. Entende? Os irmãos entendem isso? Porque aqui nós somos irmãos. Nós somos crentes. Nem grande, nem pequeno. Sou pastor, o irmão é presbítero, a irmã é missionária, porque isso são responsabilidades, mas não nos fazem melhores que ninguém. Nós devemos entender. Assim, não haveria espaço para disputas. A fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus, no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. Irmãos, ele foi além das palavras, despertou a consciência dos discípulos, dando o exemplo de humildade. Isso é tão preocupante, porque tudo que nós fizemos hoje, nós tocamos trombeta, né? Meu Deus, tem gente que faz live da oração. E aí dobra o joelho e bota o celular do lado e está lá orando. Meu Deus, isso não é em secreto. Isso não é uma intimidade com Deus. Tudo nós queremos que o outro veja, que os outros aplaudam. Mas Jesus estava revelando humildade. Além disso, do caminho humilde de Jesus, isso também, este exemplo que Jesus está nos dando, lavando os pés, é um convite à humildade para nós. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Mansidão, 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 uma palavra que está tão longe de muita gente. Meu Deus do céu. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Isso não é um exemplo para os discípulos daquele tempo somente, mas é um exemplo também para nós. Irmãos, não podemos esquecer que nós somos frutos da graça de Deus. E quanto mais crescemos, mais seremos pequenos. E quanto mais grandes nos tornamos, menores vamos sendo. Porque a graça de Deus nos faz olhar para Deus e dizer: eu faço, mas não é por causa de mim. Eu tenho, mas não foi eu que conquistei. Hoje eu sou, mas não é por quem eu sou, é por quem Ele é. A humildade nos faz parar de olharmos para nós e começarmos a dizer: eu tenho porque foi Ele que me deu, e se Ele me deu não é meu, é nosso.
Eu sou porque Ele me tornou assim, porque não teríamos condições nenhuma de sermos quem somos, de estarmos onde estamos e vivermos o que vivemos. Porque, como diz o apóstolo Paulo, pela graça de Deus sou o que sou. Trabalhei mais que todos eles, não foi eu, foi a graça que habita em mim. Fique de pé nesta noite, por favor. Na conclusão, nesta lição abordamos a relevância da virtude e da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe à cultura da ostentação, à busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho da humildade do nosso Senhor. Saia daqui nesta noite dizendo: Senhor, eu quero ser humilde, mas aguenta o processo de ter um coração humilde, o processo de perdoar, o processo de suportar, o processo de ser manso e paciente. Que Jesus possa nos dar graça e nos ajudar a entender que quanto mais crescemos, mais temos que diminuir. Porque, na verdade, grande aos olhos de Deus são aqueles que dependem de Deus completamente. Feche os teus olhos e vamos orar. Vamos clamar a misericórdia de Deus nessa noite e pedir a Ele que nos ajude a sermos parecidos com Ele. Senhor, nós estamos aqui depois dessa lição com um tema tão importante. Oramos e pedimos perdão, Senhor. Perdão pelas nossas exaltações. Perdão porque nós cremos que somos melhores por causa da roupa que temos, a casa que moramos, o carro que andamos. Perdão por todas as vezes em que nós nos perdemos do verdadeiro Evangelho, o Evangelho do Senhor. Perdão por crermos que nossos cargos eclesiásticos nos fazem melhores do que alguém. Perdão, Senhor, por nos afastarmos do verdadeiro Evangelho. Olha para nós. Perdoa, Senhor, o orgulho do nosso coração. Como igreja, nós queremos pedir e clamar a Tua misericórdia. Que o mundo possa olhar para nós e ver um coração humilde. O coração de alguém que sabe que não é, que sabe que não tem, que sabe que não pode fazer. Porque a Tua palavra diz que o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Porque foi o Senhor que disse que sem Ti nada podemos fazer. Tem misericórdia de nós nesta noite. Nos ajude a sairmos do discurso e entrarmos no caminho do Evangelho. Nos ajude a sairmos das boas palestras, palavras, pregações e entrarmos no caminho da prática e da vivência. Oh Deus, nos ajude a termos um coração que Te agrade. Nós clamamos a Ti. Dai-nos dessa humildade, Senhor, para que nós possamos viver como João Batista disse, que o Senhor cresça e que eu desapareça. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.